Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa da doutora Mariel Gameiro, agradecer o convite na pessoa do doutor Walter Lobato, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da FEComércio. Para mim é um grande prazer estar de volta a essa casa para tratar de um dos temas mais importantes e relevantes que nós temos em direito tributário, planejamento tributário, principalmente em tempos de crise. Uma crise que não é só econômica, é uma crise jurídica, justamente para falar também sobre a questão do planejamento tributário na sua correlação com a segurança jurídica. Falar de planejamento tributário impõe a gente um passo atrás. Impõe a gente definir inicialmente o que é que nós consideramos como sendo planejamento tributário, porque se chama muitas vezes de planejamento tributário algo que não é. Muitas vezes esse conceito de planejamento tributário ele é erroneamente utilizado, sendo que quando se fala de planejamento tributário se atrai toda uma doutrina, todo um regramento, todo um conhecimento muito próprio, que muitas vezes não se aplica àquela questão erroneamente chamada de planejamento tributário. É necessário a gente fazer uma distinção que poucas vezes vem sendo feita. Uma coisa é gestão tributária, outra coisa é planejamento tributário. A gestão tributária, ela poderia ser colocada como a correta compreensão e aplicação do direito, se valendo das estruturas e formas apresentadas pelo próprio direito para fins de organização e apuração dos tributos devidos pela empresa. Quando uma empresa decide se ela estará na apuração do seu imposto de renda pelo lucro real trimestral anual, ou se ela vai optar pelo lucro presumido, ou se ela vai optar pelo simples, ela não está fazendo planejamento tributário. Ela está compreendendo o seu negócio e verificando dentro da estrutura de apuração de tributos qual é a melhor forma a ela aplicável. Quando uma empresa faz o efetivo controle de seus débitos e créditos de ICMS ou dos demais tributos não cumulativos, de forma a verificar a correta apuração do tributo devido, ou quando optante do lucro real, ela consegue, de forma correta, bem estruturada, bem assessorada, identificar e apurar todas as suas despesas dedutíveis, excluir na apuração do lucro real aquelas receitas não tributadas, ela não está fazendo planejamento tributário. Ela está fazendo o quê? Gestão tributária. Correta coordenação e aplicação da legislação tributária. Para isso, precisa-se basicamente de uma boa assessoria jurídica e uma boa ou excelente assessoria contábil. A contabilidade aqui tem um papel essencial no direcionamento, na boa orientação do empresário, no correto recolhimento dos seus tributos. Faz parte ainda da gestão tributária estarmos atentos para oportunidades, sim, oportunidades judiciais de recuperação de créditos tributários. Os senhores e as senhoras sabem que a todo momento tributos são declarados inconstitucionais, tributos são criados de forma inconstitucional, e a correta atenção para os mecanismos de recuperação ou não pagamento judicialmente amparado podem também ser tratados no âmbito dessa boa gestão tributária da empresa. E isso independe do tamanho da empresa. Pequenas, médias e grandes empresas podem se valer de uma boa gestão tributária. Muitas vezes tem empresas que estão num lucro presumido quando poderiam estar no simples, estão no simples tendo prejuízo, poderiam estar num lucro real eventualmente. Essa coordenação de qual é o melhor momento de se estar em qual tipo de apuração tributária, isso não é planejamento tributário, isso é gestão tributária. Então o que é planejamento tributário? Planejamento tributário nada mais é do que a identificação de uma conduta alternativa por parte do contribuinte que permita a ele alcançar um mesmo resultado negocial, econômico,
com uma vantagem tributária. O contribuinte, ele identifica, ele para, olha para o seu negócio, identifica o que ele quer, aonde ele quer chegar com aquele negócio, qual é a sua carga de tributação, e ele identifica um negócio alternativo que vai levar ao mesmo resultado negocial com uma vantagem tributária, uma redução ou não pagamento de tributo. Basicamente, planejamento tributário é isso. Planejamento tributário, ele não está na aplicação da lei. O planejamento tributário está na realização do negócio jurídico. O planejamento tributário, ele demanda o conhecimento acerca do próprio negócio, da própria atividade e o desenvolvimento de uma atividade análoga, uma atividade substitutiva, alternativa, que lhe traga o mesmo resultado mediante não pagamento de tributo ou redução do pagamento. É isso que é planejamento. Isso é fácil de ser feito? Não. Ninguém tropeça na rua e faz um planejamento tributário. O planejamento tributário demanda, antes de tudo e mais nada, um planejamento. O nome é perfeito. E é um planejamento que deve necessariamente passar por 4 instâncias de conhecimento, que, se ausente qualquer uma delas, levará este planejamento ao seu insucesso. Primeiro, bom conhecimento de direito privado. É necessário saber negocialmente quais são as estruturas disponíveis para a realização daquele negócio. Segundo, direito tributário, os impactos tributários da realização desse negócio alternativo. Terceiro, conhecimento contábil, um bom contabilista que não apenas direcione a correta escrituração daquele planejamento tributário, como acompanhe essa escrituração de forma a tornar pertinente e coerente o negócio jurídico realizado. E quarto, um bom gestor de empresa para que, de fato, execute o planejamento tributário realizado. É muito curioso como, na leitura ou no estudo do planejamento tributário, nós identificamos estruturas muito bem pensadas, muito bem coordenadas, planejamentos tributários teoricamente perfeitos que não são executados pelos planejadores. Faz-se um planejamento tributário, uma conduta alternativa, estrutura-se tudo, coloca no papel, mas na hora de viver aquela realidade não se vive. Planejamento tributário, para ele ser verdadeiro, para ele ser sustentável, ele deve ser um negócio real. E é necessário a gente identificar ou verificar que nós, no Brasil, passamos por algumas fases com relação ao tratamento que se dá ao planejamento tributário. Por quê? Planejamento tributário, ele se pressupõe como algo permitido pela ordem jurídica. É o que nós chamamos da elisão fiscal. Planejamento tributário, ele funciona justamente aonde a lei tributária não alcança. Eu planejo o meu negócio para redução do montante do tributo devido de forma lícita, permitida pelo direito, e se está permitido pelo direito, deve ter os seus efeitos tributários respeitados pela Fazenda Pública, e até então era este o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Até por volta de 2006, não havia qualquer discussão quando se dizia que o que não está proibido está permitido, e se está permitido, deve ter os seus efeitos tributários respeitados pela Fazenda Pública. O posicionamento que se tinha acerca de planejamento tributário era de que o contribuinte, na realização daquela conduta alternativa, daquele negócio jurídico alternativo, deveria se fazer apenas uma pergunta. Esse negócio jurídico alternativo, ele é proibido? Não. Se ele não é proibido, então ele é permitido e deve ter os seus efeitos tributários respeitados pela Fazenda Pública. Nesse momento, nós tivemos uma discussão muito grande acerca da possibilidade de instituição na ordem jurídica brasileira do que nós chamamos de norma geral antielisiva. O que é uma norma geral antielisiva? Nada mais é do que a lei
atribuir poder para que a administração tributária, na esfera administrativa, desconsidere os negócios jurídicos lícitos realizados pelos contribuintes, que atendam a determinados requisitos previstos nessa lei, atribuindo-se efeitos tributários próprios a esse negócio. Em geral, nós não temos a norma geral antilesiva no Brasil. Em geral, os países, quando adotam a norma geral antilesiva, eles adotam um critério legal de intenção negocial. Eles falam o seguinte: olha, se o contribuinte ele realizar este negócio jurídico alternativo e não tiver nenhuma outra justificativa para realizar esse negócio jurídico alternativo que não seja a redução de tributo, ou seja, se o contribuinte não tiver uma justificativa negocial para esse negócio jurídico alternativo, ele poderá ser desconsiderado no seu efeito tributário, aplicando-se a tributação que seria devida pelo negócio jurídico normal. Ou seja, fala para a administração tributária: olha, identifica o negócio realizado pelo contribuinte. Se ele não tiver uma justificativa para essa redução de tributo, provocado por esse negócio, por este planejamento tributário por ele realizado, esse planejamento tributário poderá ser desconsiderado. Nós iniciamos essa discussão na ordem jurídica brasileira por meio da Lei Complementar 104, que alterou o parágrafo único do artigo 116. E a doutrina foi enfática em dizer que a norma geral antilesiva é inconstitucional, incompatível com a ordem jurídica brasileira, que prega o princípio da legalidade na sua extensão máxima. Não se pode atribuir efeito à administração tributária para desconsiderar os negócios realizados pelos contribuintes com o objetivo de reduzir tributo, porque esses negócios são negócios jurídicos lícitos. Precisaria dizer que 99,9%, Tomás, um ou outro, diziam que seria possível instituir uma norma geral antilesiva. Só que a história, às vezes, nos prega peças. Em determinado momento, a discussão acerca dos planejamentos tributários passou por um giro hermenêutico. Giro hermenêutico no sentido de se interpretar e se olhar para o planejamento tributário com outros olhos. Ao invés de fazer a pergunta se o negócio jurídico é proibido ou permitido, para dizer que se ele não for proibido, ele é permitido e deve ter os seus efeitos tributários respeitados pela Fazenda Pública, a pergunta que passou a ser feita pela Fazenda Pública foi a seguinte: sob a ótica do direito privado, qual é o negócio jurídico? Qual é o negócio jurídico real? Quando o contribuinte me apresenta este negócio jurídico alternativo, é de fato este negócio jurídico objeto do planejamento tributário o negócio que foi por ele vivido? A causalidade do negócio jurídico planejado está presente? Eu consigo identificar na execução deste planejamento tributário a efetiva vivência dos riscos próprios do negócio jurídico eleito como alternativo? E a Fazenda Pública passou a chegar à conclusão de que, quando houver divergência entre a realidade do negócio realizado e a sua forma, prevalece a realidade como de fato ocorre no direito privado. Passou a se dar uma outra análise, que ao invés de buscar saber se aquele negócio é proibido ou permitido, buscou se perguntar qual é o negócio jurídico de acordo com as vivências reais do negócio na sua execução. Qual é a materialidade daquele negócio jurídico, e a partir desta materialidade é que passou a se buscar a incidência da norma tributária. Talvez a coisa mais difícil que nós tenhamos hoje, quando se fala de planejamento tributário, é estabelecer de forma objetiva quais são esses critérios de verificação da realidade do negócio. Talvez a coisa mais difícil que nós tenhamos em uma questão de planejamento tributário é dizer qual é o negócio jurídico real.
Porque esse negócio jurídico real, ele é extraído, no caso concreto, a partir de provas e indícios convergentes em determinado sentido, que eventualmente podem, no curso de um processo de questionamento de um planejamento tributário, levar a resultados inesperados. Vivemos hoje uma absoluta e total insegurança jurídica no que toca ao planejamento tributário, porque é no caso a caso que será identificada a realidade negocial e buscados os elementos materiais desse negócio para saber se ele é sustentável ou não em seus efeitos tributários. Não existe uma norma geral, não existem regras objetivas, e eu já fui conselheiro do CARF por 7 anos, e lhes digo, isso é analisado no caso a caso. Existem elementos coincidentes, sim. Intenção negocial é um elemento coincidente? Sim, é um elemento coincidente. Mas ele é suficiente? Não. Nós tivemos um caso que a gente julgou muito interessante. Existia intenção negocial, juridicamente perfeito, atividades totalmente possíveis de segregação em pessoas jurídicas diversas, todas as questões contabilmente registradas corretamente, mas na vivência do negócio não existia a realidade daquele negócio que foi planejado. Com intenção negocial. Intenção negocial é apenas um elemento daqueles que são objeto de verificação hoje no âmbito do questionamento do planejamento tributário. Falar em segurança jurídica em termos de planejamento tributário hoje é pensar em mecanismos de criação dessa segurança jurídica. A única segurança que o contribuinte tem é não fazer o planejamento tributário. Porque uma vez feito, ele deve buscar se resguardar com elementos de prova que demonstrem a realidade desse negócio que provocou a redução ou não pagamento de tributo, para que, eventualmente, num questionamento feito pela Fazenda Pública, ele consiga apresentar estes elementos de prova de forma a respaldar o negócio por ele realizado nos seus efeitos tributários. Segurança ele não terá, porque não existe, como eu disse, regras objetivas. E a curiosidade da história, meu colega Guilherme, é que hoje a única forma de termos essa segurança jurídica é a criação da norma geral antielisiva, outrora rechaçada pela doutrina. Hoje, os contribuintes querem uma norma geral antielisiva que diga à Fazenda Pública quais são os critérios de revisão do negócio jurídico de forma objetiva, saindo desse certo subjetivismo que existe no âmbito da administração tributária, em analisar a cada caso elementos que possam ou não sustentar aquele negócio jurídico que levou à redução ou não pagamento de tributo. Se nós tivéssemos uma norma geral antielisiva, esses critérios estariam objetivamente colocados na lei. É a intenção negocial? Ótimo, é a intenção negocial. É o abuso de direito, o ato normal de gestão? Ótimo, vamos colocar na lei. Mas hoje nós não vivemos neste ambiente na ordem jurídica brasileira. E esse ambiente é muito propício. Por quê? Por mais que os contribuintes entendam que existe um abuso por parte da administração tributária no controle dos planejamentos tributários, este controle hoje ocorre não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje está com os olhos voltados para o combate ao planejamento tributário. A OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um organismo formado originalmente pelas 30 maiores economias de mercado após a Segunda Guerra Mundial, e ela coordena, no plano internacional, as políticas públicas adotadas pelos seus países membros e também pelos países não membros. A OCDE, a partir de uma demanda do G20, instituiu um grupo chamado BEPS,
Base Erosion and Profit Shifting, erosão de base e deslocamento de rendimento, com o objetivo de coordenar um plano multinacional de restrição aos planejamentos tributários realizados pelas empresas multinacionais. Esse plano BEPS teve seu primeiro relatório publicado há 2 anos atrás, e este relatório sugere 15 ações a serem adotadas pelos países com o objetivo de restrição do planejamento tributário. Nós não só somos adeptos do plano BEPS, como, enquanto país, já implementamos ou tentamos implementar várias daquelas medidas sugeridas pela OCDE. Ainda que, até o presente momento, e dizem até em questão de horas, ainda que não sejamos membros da OCDE, estamos alinhados com os posicionamentos e com os direcionamentos da OCDE já há algum tempo, principalmente no que toca a medidas relacionadas à restrição de planejamentos tributários. Está ocorrendo agora em Brasília um evento justamente com a presença do diretor-geral da OCDE e o ministro da Fazenda do governo brasileiro, justamente de alinhamento final para que o Brasil passe a ser um membro efetivo daquele organismo. Dizem até que seria anunciada a entrada do Brasil hoje na OCDE, não sei se é verdade, não acredito em boatos. Mas que este alinhamento ele já vem de algum tempo, não se tem dúvida. E o impacto, o reflexo disso no controle de planejamentos tributários e na restrição de planejamentos tributários é absolutamente imediato, principalmente se considerarmos a posição da administração tributária brasileira, em especial da Receita Federal do Brasil, na gestão de informações de dados em matéria tributária. Hoje a Receita Federal do Brasil é considerada a melhor administração tributária do mundo. Ninguém consegue fazer uma gestão tributária melhor do que a Receita Federal no que toca a cruzamento de dados e direcionamento de suas atividades de fiscalização. O grau de adesão das atividades da Receita Federal no que toca ao desenvolvimento de atividades de fiscalização está em torno de 95% a 96%. O que isso significa? Que 95% a 96% dos casos que a Receita Federal estabelece um procedimento de fiscalização resultam na lavratura de uma auto-infração. Porque a Receita Federal é má? Não, porque ela, quando estabelece um procedimento de fiscalização, ela já identificou que existe uma inconsistência no seu sistema de cruzamento de dados, ou porque ela já identificou uma daquelas medidas consideradas como sendo foco de fiscalização, em regra, planejamentos tributários conhecidos, realizados pelos contribuintes, que serão questionados no âmbito das auditorias fiscais. Esses dados são publicados anualmente por parte da Receita Federal e vale a pena a leitura de todos, não apenas dos operadores em matéria tributária, como dos empresários. O relatório da Superintendência de Fiscalização da Receita Federal, o relatório SUFIS. Neste relatório SUFIS estão colocados não apenas os resultados da atuação da Receita Federal nos anos anteriores, mas também todas as medidas que serão questionadas pela Receita Federal no que toca aos planejamentos tributários já conhecidos. Nesse ponto não existe dúvida ou insegurança. Se você realizou um daqueles planejamentos tributários relacionados no relatório SUFIS, você será fiscalizado. E, eventualmente, será demandado ou terá o seu negócio jurídico questionado. Em termos institucionais, acredito que é hora de nós, contribuintes, nos unirmos em torno de um debate para, de fato, regulamentarmos o parágrafo único do artigo 116. Eu acho que já passou da hora de nós termos uma proposta efetiva de objetivação do tratamento que se dá ao planejamento tributário.
É necessário trazer um mínimo de segurança jurídica, e esse mínimo de segurança jurídica, ele deve necessariamente vir por meio do estabelecimento de regras claras, por meio de uma lei que regulamente o parágrafo único do artigo 116, de forma a que se diga à administração tributária o que se aceita ou não, e se diga ao contribuinte qual é a extensão dos seus riscos na realização do negócio jurídico alternativo. Planejamento tributário não é irregular por si só. Mas os critérios para a verificação dessa realidade, dessa regularidade, devem necessariamente ser postos pela legislação, nos tirando desta insegurança que hoje existe com relação aos entendimentos que se dão ao planejamento tributário. Obrigado. Agradeço a brilhante palestra do Dr. Alexandre, como sempre. E em relação especialmente a esse assunto que carrega um teor de subjetividade tão alto e deixa o contribuinte à mercê dessa insegurança jurídica citada, não só a insegurança jurídica, como uma insegurança administrativa muito grande, e traz aí à mercê, né, da interpretação do fisco a disponibilidade ou indisponibilidade do contribuinte. Esse assunto é muito sério, essa falta de regulamentação traz aí esse cenário de instabilidade que carrega o país, especialmente na seara tributária. Inclusive, esse foi um dos temas abarcados pela Carta de Intenções, desenvolvida pelo Conselho de Assuntos Tributários para a reforma tributária. Esse é um dos pontos a ser tratado. Obviamente que a reforma é outro assunto tão polêmico e tão complexo quanto tantos envolvidos, né, na seara tributária, mas a questão do planejamento, em especial, vem trazendo aí uma dinâmica e uma discussão muito grande. Assim como pontuado também pelo fiscal, que veio hoje pela manhã fazer a palestra sobre fiscalização e atendimento, é um ponto dos que são mais abarcados pela fiscalização, justamente o planejamento tributário.